Olá, meus irmãos. Bom dia para todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amigos, nesta oportunidade nós vamos tratar sobre a Trindade e a divindade de Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Ok? Vamos prescrutar, mergulhar no livro do Apocalipse e dar uma busca em outras obras para vermos se realmente a doutrina da Trindade era ou não advogada pelo autor do livro do Apocalipse. E antes que eu mergulhe nesta busca, eu quero aqui já fazer uma observação. Os oponentes da doutrina da Trindade, eles dizem que a doutrina da Trindade só passou a ser defendida a partir do Concílio de Nicéia em 325. Os oponentes da doutrina da Trindade dizem que a doutrina da Trindade foi uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana e somente a partir do ano de 325, no Concílio de Nicéia, passou-se a defender a doutrina da Trindade, ou seja, que Deus era Pai, Filho e Espírito Santo. Outros ainda dizem que no mesmo concílio é que Jesus passa a ser divinizado. Jesus passa da categoria de um grande profeta, de um Messias para um Deus. E tudo isso nós vamos analisar. Será que realmente a ideia de um Deus trino, de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, de um Deus único, será que isso só passou a ser defendido? Foi uma criação da Igreja, juntamente com o imperador, ali no Concílio de Nicéia, em 325? Será que realmente isso não se ensinava antes? Será que a Trindade ela não é ensinada no Novo Testamento? É para isso que eu estou fazendo este vídeo, queridos. Eu estou me propondo a fazer este vídeo para mostrar para vocês que a doutrina da Trindade ela já é defendida no Novo Testamento. E aqui eu vou me prender mais ao livro do Apocalipse, ok? Eu vou mostrar para vocês que o autor do livro do Apocalipse, ele cria na doutrina da Trindade, ele cria num único Deus e ao mesmo tempo ele cria que o Pai é o Deus criador de todas as coisas e o Filho é o Deus criador de todas as coisas e o Espírito Santo é o Deus criador de todas as coisas, é o Senhor. Ok, queridos? Então vamos aqui para a nossa busca. Vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Antes de eu fazer esta leitura, eu quero lembrar ou informar para alguns que talvez não saibam, que a expressão Trindade, ela não se encontra na Bíblia Sagrada, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Quem pela primeira vez usou a expressão Trindade, até onde se saiba, no Ocidente foi Tertuliano. Eu estou aqui com uma obra de Tertuliano contra Marcião. Tertuliano contra Marcião. Inclusive é uma das melhores obras de Tertuliano, uma das principais. E eu recomendo esta obra para vocês que querem conhecer sobre Tertuliano. Quem foi Tertuliano, como é que ele contra-argumentava contra os hereges, compre esta obra, Contra Marcião. Ok, meus queridos? Contra Marcião. Eu adquiri ela recentemente, mas eu já tenho muitas obras de Tertuliano. Então, no Ocidente, quem primeiro usou o termo Trindade foi Tertuliano. No Oriente, nós temos Atenágoras. Atenágoras, ele também usou o termo Trindade. Ele era paralelo, era dos mesmos, vamos dizer, ele era contemporâneo de Tertuliano. E no Ocidente, depois de Tertuliano, isso foi uma frequência. Se dirigia então a Deus como a Trindade.
E no Oriente, como eu já falei, começou com Atenágoras e Orígenes, um dos maiores mestres do cristianismo. Ele não só usou o termo Trindade, ele não só defendeu a doutrina da Trindade, como ele adicionou pensamentos. Por exemplo, creditado a Orígenes a doutrina da filiação eterna ou geração eterna do Filho. Foi Orígenes quem criou, quem desenvolveu este pensamento de que o Filho de Deus, ele é eternamente o Filho de Deus. Ok? Então aqui eu já estou mostrando para vocês desculpa, que historicamente falando, a doutrina da Trindade ela já era, pelo menos relaxadamente, uns 100 anos antes, no mínimo uns 100 anos antes, o termo Trindade já era usado por Tertuliano, por Orígenes, por Atenágoras e por outros mestres do cristianismo. No mínimo uns 100 anos antes do Concílio de Nicéia, que foi em 325, por volta do ano 200, Tertuliano usou o termo Trindade. E no Ocidente, no Oriente nós temos Atenágoras, depois lá por volta do ano 230, e mais diante nós temos Orígenes, que usou o termo. E assim eu não vou citar tantos os pais da igreja, mas vamos aqui para as páginas do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 e versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu vou fazer questão aqui de ler, porque em dados momentos eu tenho que recorrer ao grego. Então eu vou para o texto grego aqui, que diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é e o que era e o que virá, o Todo-Poderoso. Tá bom? Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são as primeiras, ou melhor, é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que corresponde em hebraico a isso aqui, ó. Eu sou o Aleph e o Tav. Ok, queridos? E no nosso português, é como se diria, eu sou o A e o Z. E o pensamento do autor aqui, quando ele coloca estas palavras na boca de Deus, ele está dizendo o quê? Que Deus é o princípio e o fim de todas as coisas. É o começo, é o primeiro e o último. Ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Aí aqui você já começa a dizer, professor, mas aí quem está falando é o Pai, não é o Filho. Ok, por enquanto vou deixar quieto. Aqui quem está falando é o Pai. Vou ler mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Grave bem isso, ó. Sublinhe. Que era, que é e que virá, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A ideia aqui, como eu já falei, é que Deus é o princípio de todas as coisas. Ora, o autor sagrado, quando ele escreveu Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ele pensava que no livro de Isaías, onde eu vou ler aqui para vocês sobre Deus. Isaías, olha o que Isaías fala sobre Deus. Isaías capítulo 41:4. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e como os últimos, eu mesmo. Sublinhe isso, eu primeiro e o último, eu mesmo. Que Deus ele se autodenomina como o primeiro e o último como o princípio e o fim. 44:6.
44, 6. Aliás, vamos aqui para 43, 10, 11. Olha o que diz aqui. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim Deus nenhum haverá. Aqui está defendido o monoteísmo judaico. Deus é apenas um. O verdadeiro Deus é apenas um. Existe apenas um Deus. Existe apenas um Senhor. E antes ou além e fora do Senhor não há Deus. Versículo 11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Não há Salvador, ok, queridos? 48. Vamos aqui. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, eu sou e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Eu quero só que você sublinhe, destaque isso. Ó. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Sublinhe bem isso na sua mente. 48, 12. O que diz mais? Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu o primeiro e também o último. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Sublinhe isso. Ok? Agora vamos aqui para... Ora, veja que quando o autor do Apocalipse escreveu Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, acerca de Deus, ele pensava aqui nessas passagens de Isaías, que defende o monoteísmo judaico. Deus como o único Senhor e o Senhor como o único Deus. Agora, para você que pensa que as expressões Alfa e Ômega aplicam-se apenas ao Pai e não ao Filho, eu quero lhe provar a partir de agora que o mesmo se diz sobre o Filho, meu irmão. Eu quero ler aqui para você. Vou fazer questão de ler aqui na Bíblia. Deixa eu ver qual é esta versão aqui. Almeida, Corrigida e Fiel. Almeida, Corrigida e Fiel, no capítulo 1 e versículo 11 de Apocalipse. O que diz? Que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Quem é que está falando aqui? Apocalipse 1, versículo 11. Quem é que está falando? Bom, eu não estou dizendo para você que o Alfa e o Ômega no Apocalipse 1:8 não seja o Pai. Jamais eu estou dizendo isso. Mas você que diz que é apenas o Pai e o Filho não pode ser chamado também de Alfa e Ômega. Só que quando a gente vem para Apocalipse 1:11, e aqui veja que eu li na Almeida, Corrigida e Fiel. Ok? Você vai em busca dessa versão, você vai encontrar na Almeida, Corrigida e Fiel. Naqueles Gideõezinhos azulzinhos, o Novo Testamento dos Gideões, ele também traz essa versão. Apocalipse 1:11 diz, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Quem é que está falando aqui? É Jesus Cristo. Então eu já começo a te provar que o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, são termos, são, vamos dizer, características inerentes ao Pai e ao Filho, e eu acrescento aqui, e ao Espírito Santo. Eu estou mostrando para você nesta versão que o Filho, ele se autodenomina de o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E veja que o primeiro e o derradeiro no livro do profeta Isaías é Deus, o Deus único, o Deus Todo-Poderoso. Aqui, em Apocalipse 1:11, Jesus diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Ok, meus irmãos? Então aqui, o autor do Apocalipse, ele defende claramente
Desculpe, queridos, a divindade de Jesus Cristo. Ele defende. Aí você deve dizer, professor, mas eu li na crítica textual que esse prefácio em Apocalipse 1:11 não existe nos originais, foi acrescentado. Eu li que isso não faz parte dos originais. Eu quero aqui trazer uma informação para o senhor sobre isso aqui. Ora, primeiro eu tenho que lhe dizer que não existia apenas um exemplar do Novo Testamento na Antiguidade. Existiam inúmeras cópias de exemplares do Novo Testamento na Antiguidade. E é por isso que nas nossas Bíblias, umas trazem o prefácio Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Outras omitem. Por quê? Porque havia manuscritos na Antiguidade que tinha, em Apocalipse 1:11, Cristo dizendo Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Outros manuscritos não continham. Então o que é que a Almeida, Corrigida e Fiel, fez? Ela seguiu os manuscritos que contêm este prefácio, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se fosse algo antibíblico, se fosse algo que não pudesse ser aplicado a Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que jamais isso teria sequer entrado em qualquer manuscrito. Eu quero ler aqui para você também um comentário do Dr. Russell Norman Champlin, O Novo Testamento Interpretado, volume 6, e página 378. O que é que ele diz aqui? Ele traz alguma coisa sobre uma variante textual. Vou ler na íntegra. Variante textual. O prefácio a este versículo, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aparece nos manuscritos P e posteriores, mas é omitido pelos manuscritos Aleph, AC e 046. E por várias versões e pais da igreja. E por várias versões, quando ele diz e por várias versões, logo ele está dizendo que algumas versões traziam. E por várias versões e pais da igreja. E por várias versões e pais da igreja. Guarde bem, ele está dizendo, e é omitido. E por várias versões e pais da igreja. Quando ele diz e por várias versões, entenda que algumas versões traziam. Isso ele já mostrou. Mostrou o prefácio a este versículo, Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, aparece nos manuscritos P e posteriores. Então veja que existem manuscritos antigos, mas é omitido pelos manuscritos Aleph, O, AC, 046 e por várias versões e pais da igreja. Isso serve de evidência esmagadora contra sua autenticidade. Segundo o Dr. Russell Norman Champlin, é uma crítica textual. Por isso é que muitas versões não trazem. Tá bom? Por isso é que muitas versões não trazem. Além disso, se essas palavras fossem genuínas, não havia razão por que qualquer escriba subsequente as tivesse omitido. Deus Pai é chamado de Alfa e Ômega em Apocalipse 1:8. Cristo é assim chamado em Apocalipse 22:13. Ora, mas o próprio Champlin aqui reconhece que em Apocalipse 22:13, Cristo é também chamado de Alfa e Ômega, pelo que o título pertence a ambos. Alguns escribas, a fim de darem um efeito mais dramático ao texto, adicionaram esse augusto título aqui. Então aqui nós temos uma crítica, uma nota, uma variante textual. E aqui nós temos uma crítica textual oferecida pelo Dr. Russell Norman Champlin. O que eu quero dizer para vocês é que a melhor palavra é, não são genuínas, mas a melhor palavra é, consta em alguns manuscritos, o prefácio, Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aplicados a Cristo, em Apocalipse 1:11, e não consta em outros manuscritos. O próprio Dr. Champlin mostrou isso. No manuscritos P, existe o prefácio. Já em outros manuscritos posteriores, não existe o prefácio. E aí vai, ok, queridos? Eu estou aqui frisando isso, destacando para
provar para você que Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e o fim, são termos aplicáveis à Trindade e não somente ao Pai, e não somente ao Filho, mas também ao Espírito Santo. Eu estou aqui já mostrando para você que o autor do livro do Apocalipse acreditava que Jesus era Deus. Com isso eu já estou desconstruindo, refutando e rebatendo as falaciosas argumentações dos testemunhas de Jeová, que dizem que Jesus não é Deus, ou é um Deus de segunda categoria, mas não é Deus Todo-Poderoso. Apenas Jeová é Deus Todo-Poderoso e Cristo não é o Alfa e o Ômega. Não é isso. Os testemunhos de Jeová ensinam isso, que Cristo não é o Alfa e não é o Ômega. Mas veja que aqui eu já estou lhe mostrando essas expressões, eu sou o Alfa e o Ômega, são equivalentes a eu sou o primeiro e o derradeiro, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega é o equivalente a eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro, eu sou o princípio e eu sou o fim. E eu vou começar a te mostrar isso cada vez mais aqui nas páginas do livro do Apocalipse. Agora vamos aqui para Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Veja que Deus ele diz, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aliás, vamos para Apocalipse 1, 17. Olha o que Cristo diz. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aqui é Cristo quem está falando, irmãos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Só que em Apocalipse 1:8, e eu não estou dizendo que não seja o Pai, que não se atribua ao Pai, eu vou aqui fazer o seu jogo. Olha o que se diz, como é que o Pai fala. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tá bom? E em Apocalipse capítulo 22, 13, olha o que aqui está escrito aqui, ó. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 21, vamos bem aqui para o 6. Ó aqui Deus falando, disse-me, mas está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aqui é Deus falando. Agora vamos para Apocalipse 22, 13. Eu sou Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui é o Deus Todo-Poderoso falando, irmãos. Agora, veja que o Alfa e o Ômega, ele também é o princípio e o fim. E aquele que é o princípio e o fim, ele é também o primeiro e o derradeiro. E aqui é onde eu chamo a sua atenção. Quem é o primeiro e o derradeiro? Apocalipse 1, 17 está dizendo, ó, não temas, eu sou o primeiro e o último, ou o primeiro e o derradeiro. Aqui vai a minha pergunta. Isaías diz claramente que não há Deus fora de Jeová. Não há outro Senhor, não há outro Deus, só há um Deus. Isaías deixa bem claro, falando de Deus, eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aí aqui vai a minha pergunta para as testemunhas de Jeová. Quantos primeiro e último há? Porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, em Apocalipse 1:8, ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. Logo, apenas Deus é o primeiro e o último. Apenas Deus é o princípio e o fim. Só que Cristo aqui está dizendo, ó, eu sou o primeiro e o último. Com isso, meus irmãos, a doutrina da Trindade ela não entende que há dois seres, chamados de Alfa e Ômega, primeiro e último, princípio e fim. Só há um Alfa e um Ômega. Só há um princípio e um fim. Só há um primeiro que também é o último. Este é Deus, e este Deus é Jesus Cristo. Este Alfa e Ômega, ele é Jesus Cristo. Olha o que João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,14. O que é que diz? Vamos ver o que é que diz lá em João 1,14. E o verbo se fez carne, ou seja, o Logos, o Filho, se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Logos ali? É Deus. O que é que o autor de João está dizendo? E Deus. Ou seja, o que é que ele está dizendo? O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, se fez carne. É isso que João está dizendo. E o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o único Deus, o Senhor, o Criador de todas as coisas. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E João 1,18 diz, ninguém jamais viu Deus. Você sabe o que Jesus está dizendo? Ou João? Ninguém, antes de Jesus Cristo se encarnar, jamais viu o alfa e o ômega. Ninguém jamais viu o princípio e o fim. Ninguém jamais viu o primeiro e o derradeiro. Ninguém jamais viu Deus, porque Deus é Espírito. João 4,24. Deus é Espírito. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. E quando é que Deus foi visto? Quando o Filho se encarnou. Na encarnação do Filho, na encarnação do Logos, o Deus único e verdadeiro, o Deus eternamente invisível, que nenhum homem viu, nem pode ver. É isso que o apóstolo Paulo diz, ó. O que o apóstolo Paulo diz aqui, ó? 1 Timóteo. Vamos ver aqui se eu lembro aqui. 1 Timóteo 6,16. Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja glória e honra e poder sempre eterno. Amém. De quem é que Paulo está falando aqui? Ele está falando de Deus. Ele não está falando aqui apenas do Pai. Ele está falando de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conforme dizia Santo Agostinho, a invisibilidade é inerente, é por natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Santo Agostinho estava correto nisso. Ok? Então ele está falando aqui de Deus. Paulo está falando que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o que diz? Aquele que tem, ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Paulo ainda aqui em 1 Timóteo 3,16, olha o que ele diz aqui, ó. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Eu estou lendo aqui na Almeida Revista Fiel, tá bom, irmãos? Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto os anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Atente bem para o que Paulo está dizendo. Deus se manifestou em carne. A primeira vez que Deus se manifestou na humanidade e para a criação, a primeira vez que a criação viu Deus, que apalpou Deus, que pôde realmente contemplar Deus, foi no momento em que Deus se manifestou em carne. E o Deus que se manifestou em carne, ele é conhecido por nós como o Filho de Deus, o Logos encarnado. Ok, meus irmãos? Então, vamos lá. Em Apocalipse, eu estou mostrando para vocês que a expressão, o primeiro e o último, ela pertence não somente ao Pai, mas ela pertence também ao Filho e, consequentemente, ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é inerente, ele é eterno ao Filho. Isso eu vou mostrar mais na frente. O próprio Cristo aqui está dizendo, Apocalipse 1,17, não temos, eu sou o primeiro e o último. Agora nós vamos aqui sequenciar Apocalipse capítulo 2 e versículo 8. Mais uma vez eu vou mostrar para você aqui nas páginas do Apocalipse a divindade de Jesus Cristo. Divindade esta, ou deidade esta, que ela é inerente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. 2,8. E ao anjo da igreja
e ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último. Isto diz o primeiro e o último. Aí você vai dizer, professor, aí quem está falando é o Deus Todo-Poderoso, é o Alfa e o Ômega. Quem está falando aí não é o Filho. Quem lhe disse isso? Eu concordo com você quando você diz que quem está falando aqui é o Deus Todo-Poderoso. É o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Mas quem me disse que aqui não é o Filho que está falando? Eu vou mostrar para você. Vamos continuar? Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Aqui eu já quebro aqui as pernas das testemunhas de Jeová. O Pai, ele nasceu? Não. O Espírito Santo, ele nasceu? Não. O Pai, ele se fez homem? Não. O Espírito Santo, ele se fez homem? Não. O Pai morreu? O Pai ressuscitou? Não. Quem foi que passou pela experiência de morte e ressurreição? Foi o Filho. Então veja que o Filho aqui, ele diz o quê? Isto diz o primeiro e o último. E por que eu sei que aqui é o Filho? Por causa aqui, ó, que foi morto e reviveu. Isso que ele diz aqui, ele já disse em Apocalipse 1,17, ó. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha o versículo 18. E o que vivo e foi morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Então, o autor do Apocalipse de João, ao contrário do que ensinam as testemunhas de Jeová, ele acreditava que Jesus era Deus. E ao contrário também daquilo que se diz que Jesus só passou a ser considerado como Deus no Concílio de Nicéia, isso é uma mentira. Basta você ler os escritos dos pais da igreja. Basta você pegar o escrito de Tertuliano. Esse escrito aqui, ó, esse aqui foi escrito no ano de 208. Tertuliano contra Marcião. E aqui Tertuliano, ele já defendia a perfeita e total divindade de Jesus Cristo. Isso aqui foi escrito no ano 208, irmãos. O Concílio de Nicéia aconteceu 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois, em 325. Então, 100 anos antes, vamos arredondar aqui, Tertuliano já defendia a perfeita divindade de Jesus Cristo. Eu tenho aqui também outros escritos da patrística aos pais da igreja, como por exemplo, que eu vou lhes mostrar. Clemente Romano, ele defendia a divindade de Cristo. Inácio de Antioquia defendia. Tá bom? Policarpo, pastor de Hermas, carta de Barnabé, Pápias e o Didaquê. Todos esses escritos defendiam a divindade de Jesus Cristo. Então não é verdade que Jesus só passou a ser visto como Deus no Concílio de Nicéia. Isso não é verdade. Então vamos prosseguir aqui, queridos. Apocalipse capítulo 21 e versículo 6. Eu já li para vocês, mas eu vou ler aqui mais uma vez. Ó. Apocalipse 21 e versículo 6. Olha o que diz aqui sobre Deus. 21, 6. E disse-me, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Estas palavras, elas podem e são aplicáveis tanto ao Pai como ao Filho. Tá bom, meus irmãos? Aqui você pode estar vendo tanto o Pai como o Filho. Capítulo 22, 13. Eu sou o Alfa. Eu sou o Alfa. Eu vou ler aqui o versículo 12 para ficar melhor entendido. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aí o mesmo que está falando aqui prossegue, ó. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Como é, professor? Exatamente. Quem está falando aqui claramente em Apocalipse 22, 13 é Deus, e esse Deus ele é identificado com o Filho, claramente, sem sombra de dúvidas. É só você ler o versículo 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E prossegue, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Está bem aqui o Filho claramente sendo identificado com o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, meus irmãos.
Agora vamos aqui para o que tem os 7 Espíritos de Deus. Aqui é uma outra forma do autor sagrado falar na Trindade. Apocalipse, capítulo 1:4. Olha o que diz aqui. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Vamos aqui convir que esteja o Pai. E da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos aqui é uma alusão ao Espírito Santo. Isso eu já mostrei em outro vídeo. Tá bom? Só você ler em Isaías capítulo 11, versículo 2, que lá faz uma alusão ao Espírito Santo em 7 formas. O Espírito Santo é ali descrito em Isaías como o Espírito de sabedoria, o Espírito de fortaleza, o Espírito do Senhor, o Espírito de temor do Senhor, e assim vai. Tá bom? Versículo 5. Então nós temos aqui, graça e paz da parte de quem? Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos, que é o Espírito Santo, e terceiro, e da parte de Jesus Cristo, o fiel, a testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então aqui está muito claro que o autor ele defendia a doutrina da Trindade. É inadmissível a gente pensar que os 7 Espíritos aqui são 7 arcanjos, porque jamais outro ser, além de Deus, pode outorgar para nós a graça e a paz. A graça e a paz é algo inerente e só pode emanar de Deus. A graça e paz emanam apenas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E é isso que o autor está dizendo para nós. Apocalipse 3:1. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Olha que trindade presente. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Veja que aqui é mencionado Deus, é mencionado o que tem os 7 Espíritos de Deus, que é o Filho, e os 7 Espíritos. Veja que Deus aqui distinto do Filho e do Espírito Santo, que aqui é descrito como os 7 Espíritos de Deus. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Tá bom, meus irmãos? Apocalipse 5:6. Aqui eu vou chamar sua atenção mais uma vez para essa figura de linguagem. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres. Esses 7 chifres aqui, irmãos, chifres aqui fala de poder. 7 chifres no cordeiro. O simbolismo é claro, fala que o cordeiro é todo poderoso. 7 indica plenitude, perfeição, totalidade. Chifres fala de poder. Então isso quer dizer que o cordeiro ele tinha todo o poder. Lembra que Jesus falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus ainda falou também: todas as coisas o Pai entregou nas minhas mãos. Então aqui o autor está descrevendo o Filho como o Todo-Poderoso. As testemunhas dizem que Jesus não é o Todo-Poderoso, mas no simbolismo aqui, nós vemos que Cristo é Todo-Poderoso. Por quê? Porque pontas ou chifres representam poder. E 7 representa totalidade, perfeição, plenitude. Então, no simbolismo das 7 pontas, nós temos aqui o autor dizendo que o Filho, o Cordeiro, é o Todo-Poderoso. E tinha 7 chifres e 7 olhos. Olhos. 7 olhos. Olhos fala de visão. Olhos fala de visão. 7 é a mesma coisa. Plenitude. Totalidade. O que o autor está dizendo aqui? O Cordeiro ele tinha não só todo o poder, mas ele tinha toda a visão das coisas. O Cordeiro é visto aqui como todo-poderoso e como conhecedor de todas as coisas, como onisciente. O Cordeiro ele tem todo o poder e ele também é onisciente. É isso que nós temos no duplo simbolismo. E tinha 7 chifres, todo o poder, e 7 olhos, ou seja, o Cordeiro é visto aqui como todo conhecedor, como o onisciente.
E aqui ele vai dizer: e o que são essas 7 pontas, esses 7 olhos? São os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. O autor continua aqui destacando o número 7, por quê? Porque ele quer transmitir a ideia de totalidade, de plenitude. 7 Espíritos. Por que 7 Espíritos? Aqui o autor está apresentando o Espírito Santo como o Espírito pleno, como o Espírito de Deus, como aquele que enche todas as coisas. O Espírito aqui ele é descrito como 7 pontas, ou seja, é um Espírito todo-poderoso, como 7 olhos. É um Espírito que tudo vê, que tudo sabe, que tudo contempla. E esse Espírito que é todo-poderoso, esse Espírito que tudo vê, que tudo sabe, este Espírito ele é inerente ao Cordeiro. E este Espírito, que como 7 pontas está no Cordeiro e como 7 olhos está no Cordeiro, este Espírito que é do Cordeiro é ao mesmo tempo o Espírito de Deus. É ao mesmo tempo o Espírito de Deus, queridos. Então o simbolismo aqui, ele está mostrando que o Filho, ele é todo poderoso, ele é todo sábio, ele conhece todas as coisas, porque ele tem o Espírito de Deus. É por isso que o Filho é todo poderoso, é por isso que ele é todo sábio, porque ele tem o Espírito de Deus. Então, quando eu digo que as expressões alfa e ômega, primeiro e derradeiro, princípio e o fim, são aplicáveis ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, eu estou provando para você. É porque, de fato, são aplicáveis. O Messias é o Senhor dos Senhores, mais um termo divino para Cristo. Apocalipse, capítulo 17. Olha o que diz aqui, queridos. Apocalipse 17, 14. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Irmãos, quem é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis nas páginas do Antigo Testamento? É Deus. Não existe 2 seres chamados Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apenas Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Apenas o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Veja então que esse título, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é aplicado não somente ao Pai, mas também ao Filho e ao Espírito Santo. Está bem aqui. Apocalipse 19, 16. Se você tem alguma dúvida de que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores é o Filho, vamos aqui para Apocalipse 19, 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está aqui, o Filho é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É óbvio que o autor do Apocalipse, ele defendia a divindade de Jesus Cristo. Isso não é uma criação do Concílio de Nicéia. A perfeita e total divindade de Jesus Cristo, a ideia de que Jesus é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo é uma ideia defendida e exposta, mesmo que em alguns momentos de forma velada, mas é exposta no Novo Testamento e no livro do Apocalipse. A bênção da Trindade, eu já falei, Apocalipse 1, 4 a 5. Cristo é santo e verdadeiro. Aqui vamos ver aqui, Apocalipse 6, 10. Olha aqui como é que Cristo é apresentado. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo, dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quem é este santo, verdadeiro e dominador? É Jesus Cristo. Você pode dizer: não, aqueles estão clamando ao Pai e não ao Filho. Será? Pois vamos ver aqui em Apocalipse capítulo 3, 7. Vamos ver aqui quem é o santo, quem é o verdadeiro. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o santo,
o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Está aqui, irmãos. A expressão o santo, o verdadeiro aqui, é claramente aplicada ao Filho. E agora eu pergunto, existem dois que podem ser chamados o santo? Existem dois chamados o verdadeiro? Apenas Deus é o santo. Essa expressão, o santo, com o artigo definido o santo, o verdadeiro, ela só pode ser aplicada a Deus. Só existe um que é o santo. Só existe um que é o verdadeiro. É Deus. E este Deus, ele se manifestou em carne. Este Deus é o Filho. E não existe o santo, não existe o verdadeiro sem o Filho e sem o Espírito Santo. Deus jamais ele poderia ser chamado o santo, o verdadeiro, se nele não existisse o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito verdadeiro. Vamos aqui prosseguir. O princípio da criação de Deus. Aqui é onde as testemunhas de Jeová se complicam. Aqui, ó. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha, o fiel, o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Eu quero ler bem aqui no texto original, queridos, para você, para ficar melhor aqui para nós. Apocalipse 3. Nos me desculpe, eu estou um pouco gripado, é por isso que eu estou com essa tosse. Apocalipse capítulo 3 e versículo 14. Olha o que diz, ó. A expressão o princípio no grego nós temos aqui, ó. Re-arque, princípio ou origem. O que Jesus está dizendo aqui, ó? Isto diz o Amém, a testemunha, o fiel, o verdadeiro, a origem da criação de Deus. Esta expressão re-arque, ela é uma expressão que traduzida, ela pode ser traduzida também como a origem. Aqui nós temos uma tradução, vamos dizer, masculinizada, o princípio. Mas no grego ela pode ser traduzida corretamente como a origem. Jesus é aqui descrito como a origem da criação de Deus. E você vê que em Provérbios 8, 22, nós temos a sabedoria de Deus, descrita como a origem da criação de Deus. Essa expressão arque, origem, princípio, nada tem a ver com criação. Ao contrário, quando Jesus aqui se apresenta como a origem, arque da criação de Deus, é muito claro, ele não está se colocando como uma primeira criação, mas como o Criador, como a origem, como aquilo que é o ponto de partida da criação de Deus. Em Cristo, Deus é o Criador. Por Cristo, Deus é o Senhor, é o Alfa e o Ômega, é todas as coisas. Por Cristo, pelo Filho, pelo Logos, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. E eu quero ler aqui uma passagem em Flávio Josefo para você que diz, não, mas esta expressão arque, ela quer dizer criação. Será, meus irmãos? Vamos aqui, 14, vou ler aqui em Flávio Josefo. Olha o que Josefo diz aqui sobre o Deus único, o Deus todo-poderoso. Olha o que Josefo diz. Faço questão de ler para você. Flávio Josefo, eu estou aqui no livro editado pela CPAD, História dos Hebreus, página 1482. Olha o que ele diz aqui. Entre outros preceitos de nossa religião, e que todos nós conhecemos, ela nos obriga a crer que Deus compreende tudo em si, que nada falta à sua perfeição, nem à sua felicidade, que Ele é bastante a si mesmo e a todas as criaturas, que Ele é o princípio. No original, eu já li aqui no original, para princípio que nós temos a mesma expressão, arque. Ele é arque, o meio e o fim de todas as coisas. Está bem aqui Josefo dizendo acerca do Deus único e verdadeiro. Ele é arque. Ele é o meio e ele é o fim de todas as coisas. E não é isso que o autor do Apocalipse diz, irmãos?
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. A mesma coisa que o autor do Apocalipse diz em Apocalipse 1, 4, 8, 11, Apocalipse 21, 6, 22, 13, acerca de Deus Todo-Poderoso, o que inclui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele aqui está dizendo, Josefa, que ele diz sobre Deus. Ele é o princípio, ou seja, arque. Ele é o meio e é o fim de todas as coisas. O que José está dizendo? Deus, ele é arque de todas as coisas. E veja que arque, princípio aqui em José, não tem o sentido de criação. Sim, Apocalipse 3,14, arque, significa que Jesus faz parte da criação, então eu tenho que, pelo mesmo termo, dizer que o Deus Todo-Poderoso também faz parte da criação, o que não é verdade. Agora, se Deus aqui em Flávio José é chamado de arque de todas as coisas, o princípio de todas as coisas, simplesmente está dizendo que Deus é a origem de tudo, o mesmo serve para o Filho. Ok, meus irmãos? O mesmo serve para o Filho. Filo, também, no Decálogo, livro 12, e também em Sonhos, livro 1 e capítulo 25, ele chama Deus de o princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Então veja que essa expressão arque, o princípio da criação de Deus, a origem da criação de Deus, a origem de todas as coisas, é um termo usado também para o Deus Todo-Poderoso, tanto no Antigo Testamento como em Filo, como em Flávio Joséfo. Ok, queridos? Apocalipse 21, 6 eu já li, Apocalipse 22, 13, Colossenses 1, 18. Lá, o Filho, ele é descrito como arque da criação de Deus, como primogênito. Veja então que primogênito e arque são coisas diferentes. Veja em Colossenses 1, 18, e você vai ver que não se pode confundir arque com protótokos. Não se pode confundir arque, princípio, origem, com protótokos, como primogênito, como primeiro. Não se pode, ok, queridos? Eu vou fazer questão de ler aqui, vou ver se dá tempo aqui. Colossenses, capítulo, Efésios, Filipenses, Colossenses, vou ver se dá tempo aqui, queridos. O que diz aqui? Ele é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Ele é o inaugurador. Aqui trazido por inaugurador, outras traduções diz, ele é a origem, o princípio, a origem. É a mesma palavra que temos no grego arque, que se encontra em Apocalipse 3,14. Também nós encontramos em Marcos 1,1, princípio do Evangelho de Deus. Também em Gênesis 1,1 na Septuaginta, no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, na arque, Deus, no princípio, na origem, antes de todas as coisas, ele criou os céus e a terra. Então veja que arque, aqui, prossigamos. Ele é a cabeça do corpo, ou seja, da igreja. Ele é o princípio, no grego arque, o primeiro. Para primeiro aqui nós temos protótokos. Então veja que arque e protótokos são coisas diferentes. Protótokos é o primeiro. Arque não é o primeiro, ele é antes do primeiro, ele é a origem. Se eu digo que Jesus é o primeiro, é uma coisa. Se eu digo que ele é o primeiro da criação de Deus, é uma coisa. Mas se eu digo que ele é a origem da criação de Deus, é outra coisa. E Cristo é ambas as coisas. Ele é a arque da criação de Deus, porque ele é Deus, e ele é o princípio da criação de Deus, porque ele se fez carne. Ele se fez criatura. Ok, queridos? Então, este é o nosso vídeo. Se você gostou, eu gostaria que você desse um like e compartilhasse este vídeo. Ok, meus irmãos? Compartilhe este vídeo. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.